Oi, pessoal! Hoje eu trouxe o tão famoso bolo em pé. Resolvi testar e trazer aqui no canal para vocês. E nesse bolo, pessoal, eu cometi alguns erros e eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Só lembrando que esse bolo não era de encomenda, era para nós mesmos aqui de casa, porque eu queria muito testar esse bolo em pé, como chamam, né? E eu e o meu esposo estávamos com muita vontade de comer um bolo com recheio de mousse de leite ninho com morangos. E eu fui fazer esse recheio justamente nesse bolo, pessoal. Mas na hora que eu estava fazendo esse recheio, não passou pela minha cabeça de forma alguma. Eu não me toquei que esse recheio poderia dar muito errado nesse bolo, né? E só depois que o recheio estava pronto foi que eu fui me tocar. Mas ia ser esse mesmo, porque a gente já tava mesmo com vontade de comer esse recheio e eu não ia desperdiçar, né, e fazer outro. Então, eu segui em frente aí com o meu bolo. E esse eu posso dizer que foi o primeiro erro, fazer um recheio de mousse, né, um recheio leve. Porque para esse modelo de bolo, o recheio tem que ser um recheio bem firme, bem estruturado, para que não venha acontecer o que aconteceu no final desse vídeo que eu vou mostrar para vocês. O segundo erro que eu considero que foi importante para o desastre do bolo, né? No caso, se fosse uma encomenda, seria um desastre total. Foi ter colocado morangos, porque a gente sabe que o morango ele solta líquido, né? Ele solta uma água. E isso também, junto com o recheio de mousse, que é um recheio leve, ele prejudicou com certeza na estrutura do meu bolo. E agora eu estou partindo aí, vocês vão ver como esse recheio está totalmente fora do ponto. E o pior, pessoal, que esse recheio, ele ficou muito mole. Geralmente, os que eu faço aqui, os que eu sou acostumada a fazer, não fica desse jeito. E esse ficou assim, escorrendo mesmo, ó, como vocês estão vendo aí. Ele está realmente escorrendo do bolo. Tanto esse recheio de ninho, como também até esse de chocolate também não ficou no ponto ideal. E esse é um erro gravíssimo que pode prejudicar totalmente a estrutura do bolo e fazer até mesmo com que ele venha depois começar a se desmanchar. Como vocês viram aí, eu passei chocolate derretido em toda a lateral do bolo. Eu passei até uma camada um pouco grossa e depois que eu tirei aí uma parte do bolo que vai fazer ele ficar em pé, eu passei mais um pouco de cobertura fracionada derretida nessa parte aí que vai ficar em contato com a tábua. Antes desse chocolate secar totalmente, eu já posicionei na tábua e coloquei ele na posição que eu queria. Fazendo isso, vai ajudar o bolo a grudar aí e não vai correr o risco dele tombar, né? Dele virar. Só lembrando também, pessoal, que eu molhei esse bolo normalmente, como eu costumo molhar os meus bolos normais, né? E eu não sei, assim, exatamente qual foi a causa principal de ter acontecido, que eu vou mostrar daqui a pouco. Mas eu acredito que foi por conta do recheio mesmo, do recheio muito mole e fora do ponto. Eu acho que dá sim para molhar o bolo, contanto que você não molhe demais. E também é muito importante, na minha opinião, fazer essa blindagem com chocolate. No caso, eu uso somente chocolate derretido, não faço ganache, não adiciono creme de leite. Então, só relembrando aqui os pontos essenciais para a estrutura desse bolo: uma massa estruturada, um recheio firme estruturado e também não molhar demais. Eu acho que esses são os pontos principais para que esse bolo não venha correr riscos. E outro ponto importante também que eu esqueci de comentar é de você deixar esse bolo prensado de um dia para o outro. E agora, falando um pouco sobre a decoração do bolo, eu vou fazer a casa da Masha. Para essa cor, eu usei o corante marrom chocolate. E para esse detalhe aí que eu fiz na lateral, eu coloquei somente mais quantidade de corante para ficar nesse tom mais forte.
Agora, eu estou com um palitinho de dente fazendo as marcações, porque eu vou fazer a porta e a janela. Estou fazendo essa marcação para me guiar, né, e eu não errar na hora que eu for cobrir com o chantininho. Então, agora eu tenho aí o mesmo chantininho na cor que eu fiz a lateral, né, esse mais escuro. Coloquei dentro de um saco de confeitar e cortei a pontinha, só que eu cortei bem pouco para essa linha não ficar muito grossa. E ainda sobre o recheio, pessoal, eu esqueci de falar para vocês que antes de colocar os morangos picados dentro do bolo, eu fiz aquela técnica lá que a gente coloca os morangos picados na peneira, polvilhei açúcar para que venha cair, né, aquele excesso de água, daquele líquido mesmo do próprio morango. E se você já está gostando do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, também de se inscrever se você ainda não foi inscrito, tá bom? E não saia ainda desse vídeo, porque no finalzinho eu vou mostrar para vocês o que foi que aconteceu e também vou mostrar partindo. Agora eu estou passando na tábua esse chantininho na cor verde folha. Eu vou fazer aí um cenário na frente que vai ficar bem legal, bem bonito. Primeiro eu tive essa ideia de colocar o chantininho assim com a espátula mesmo, mas depois eu percebi que ficaria mais legal se fizesse com o bico chuveirinho. Então eu tirei toda aquela parte e agora estou fazendo as graminhas com o bico chuveirinho número 233. Deixei esse espaço do meio sem preencher, porque agora eu estou colocando aí uma terrinha para ficar mais realista. E essa terrinha eu fiz com leite em pó e Nescau, mas você também pode fazer com chocolate em pó, se preferir. E essa foi a arte que eu fiz, eu mesma fiz aí, eu peguei apenas essa casinha de cima com os galhos e cortei, né, e coloquei aí no palitinho. E ficou dessa forma. Então, eu vou agora aplicar todos os meus topos aí no bolo e vocês vão ver o resultado final. Ficou incrível esse bolo, eu amei fazer. E quando eu tava querendo muito testar esse modelo, eu estava pensando assim no modelo de bolo que já tivesse o formato, né? E veio na minha cabeça essa casinha da Masha e eu já quis logo colocar em prática. E eu amei o resultado, pessoal. E vocês deixem aqui nos comentários o que foi que vocês acharam desse bolo, que eu quero muito saber. Não saia desse vídeo, porque ainda eu vou mostrar o que aconteceu e também vou mostrar partindo esse bolo. Então, assim que eu acabei de confeitar, eu coloquei ele na geladeira e depois de 1h30 que ele estava na geladeira, eu peguei, né, para ver como ele estava e ele estava assim, ó, completamente rachado aí na parte de trás. E a causa disso, com certeza, foram aqueles motivos lá que eu falei para vocês no início desse vídeo. Então, assim, o cuidado é redobrado para fazer esse tipo de bolo, né? Principalmente quando vai transportar, né? Por isso que tem que ter um recheio bem firme, uma massa estruturada. E também é importante não molhar muito, né? Para que isso não venha a acontecer. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado e espero todos vocês no próximo vídeo.